Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Sol da Meia-Noite. Vamos agora para mais um programa, mas vai tocando no sininho, dando o seu like, comentando e compartilhando os vídeos. Vamos para o 21º round, mas vamos louvar? Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso, eterno e bondoso Deus, obrigado por todas as tuas infinitas bênçãos derramadas na minha vida, no meu lar e na vida das pessoas que têm me seguido. Abre a nossa mente e nos use com o teu santo e bom Espírito agora, para entendermos a tua palavra, andarmos na tua presença e colocarmos os teus ensinamentos em prática na nossa vida. Perdoe, nos purifica de todo o mal e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Então, hoje vamos falar aqui de um homem mega corajoso. Um homem destemido. De onde veio tanta coragem, tanta autoridade? Simplesmente de estar na presença de Deus. Num tempo sombrio para o povo de Israel, Acabe e Jezabel, quebrando a aliança para com o Senhor, os preceitos, os estatutos e os juízos do Senhor, vivendo uma terrível cegueira espiritual, deixando de adorar o Senhor para adorar ídolos. E aqui Deus levanta profetas para tentar parar aquele povo de cometer atrocidades e erros. Mas os profetas eram passados ao fio da espada. Os profetas eram executados. Porém, mesmo diante da morte dos profetas companheiro de Elias, Elias se levanta no meio do povo de Israel para exaltar o nome e a palavra de Deus. E essa história que nós vamos refletir hoje, ela está do capítulo 17 ao capítulo 19. Nós vamos meditar nesses 3 capítulos aqui. Elias, um profeta, enfrentando ninguém mais, ninguém menos do que o rei e a rainha de Israel, que estava matando profetas. Cabeças dos profetas estavam rolando aqui. Mas diante de tudo isso, Elias não temeu. E ele chega para Acabe e diz: tão certo, jurando pelo nome de Deus, como vive o Senhor, diante de cuja presença eu estou. Ao dizer que estava na presença de Deus, Elias está dizendo: eu estou ligado à fonte, Acabe, mas você está longe da presença dele. E aqui Elias continua: segundo a minha palavra, no verso 1, segundo a minha palavra, Elias não está dizendo aqui, assim diz o Senhor, mas conforme o homem de Deus está dizendo,
conforme o homem de Deus está dizendo, não haverá nem chuva e nem orvalho durante 3 anos e meio. Então, Elias falou com as suas palavras, com a sua autoridade, e a palavra de Elias teve o seu cumprimento. E aqui vem a palavra do Senhor a Elias: olha, foge e se esconde. E aqui Deus determina o lugar que Elias vai ficar. E Elias recebe uma palavra, uma promessa confortadora de que corvos o sustentaria. A palavra aqui não é corvo, a palavra aqui é corvos, está no plural. Então vários corvos, por 3 anos e meio, talvez deixaria de gerar filhotes para, ao invés de cuidar dos seus filhotes, cuidar do profeta Elias. E aqui, esses corvos regularmente e pontualmente trazia pela manhã e pela tarde pão e carne. Onde esses corvos achavam pão para trazer a Elias? Mistério de Deus. Mas eles traziam pão para o profeta. Só que, passado um tempo, a fonte do riacho da qual o profeta Elias bebia secou. E vem a palavra do Senhor ao profeta novamente. Vai a Serepta, onde está localizado Sidom. Passa um tempo ali e eu vou ordenar uma viúva que te sustente. Aqui, Deus já sustentou Davi, ou Elias, de uma forma muito improvável, por aves. Imagina quantas viagens essas aves não davam por dia para suprir as necessidades de Elias. Pela manhã e à tarde, constantemente. Durante 3 anos e meio. E agora, de uma forma muito improvável, é uma viúva que sustenta Elias. Viúvas, antigamente, não ajudavam ninguém. Pelo contrário, recebia ajuda. Elas eram dependentes dos outros. E não os outros dependentes delas. E quando Davi encontra com essa viúva, a qual Deus prometeu que ela iria sustentá-lo, essa viúva está à porta da cidade, pegando ali lenha para fazer o restinho de alimento que ela tinha para comer e morrer. Veja que aqui não é um mega empresário que está suprindo as necessidades de Elias. Depois dos corvos, os passarinhos sustentar Elias, é uma viúva miseravelmente pobre, que não tem nada para oferecer ao profeta. É exatamente essa pessoa que Deus usa para sustentar o profeta. Enquanto 450 falsos profetas está comendo na mesa de rei, na mesa da rainha, aqui Deus está sustentando o profeta por meio de passarinho e por meio de uma viúva. Pelos meios mais improváveis.
Mas com Elias está as providências de Deus. E com Acabe e Jezabel, seus falsos profetas, está as providências humanas. Então, aqui na casa da viúva também, depois da chegada de Elias, acontece morte e ressurreição. O filho daquela mulher morre, mas é ressuscitado por Elias. O que significa isso? Isso significa que antes de um profeta chegar naquela casa e a palavra de Deus entrar ali, o passado deles era um passado de morte. Mas depois da chegada do profeta e da entrada da palavra de Deus naquele lar, o presente e o futuro deles é vida. Elias chega, encontra um deserto e sai e deixa um paraíso. Faça aliança com Deus e seus mensageiros, e a sua vida espiritual será renovada e transformada. Agora, Elias, no capítulo 18, ele vem encontrar com Acabe. Acabe representaria a morte para Elias, porque o rei está procurando ele por todo o território de Israel e os territórios vizinhos. Não para dar um abraço e um aperto de mão, mas para matar o profeta. Mas o profeta, destemido, mais uma vez vai de encontro com a morte. Antes de encontrar o rei, encontra um homem temente a Deus que pegou 100 profetas que estavam correndo risco de vida. Obadias pega de 50 em 50, ou seja, 100 profetas, esconde na cova e sustenta por 3 anos e meio. Até aqui também está a providência de Deus. Deus não permitiu que Jezabel e Acabe descobrissem o que Obadias estava fazendo, porque esses 100 homens escondidos aqui também eram inimigos de Acabe e da rainha Jezabel. E Obadias está usando o alimento do rei e da rainha para sustentar os seus inimigos, colocando também Obadias a sua cabeça em risco. E aqui, Obadias, ou Elias, encontra com Acabe e convida para um desafio no Monte Carmelo. E aqui no capítulo 18, verso 19, aqui fala que ali estavam 450 profetas de Baal e 400 profetas de postes ídolos que comia na mesa da rainha Jezabel. Ou seja, 850 profetas sendo sustentados pelo rei e pela rainha. O profeta verdadeiro de Deus está sendo aqui perseguido. Mas os falsos profetas estavam sendo abraçados e bajulados. E a perseguição aqui não é de pessoas estranhas a Elias. São do seu próprio povo, da liderança dos seus próprios irmãos, da linhagem de Israel. Assim foi com os profetas no passado, os seus próprios irmãos perseguia, como José, Davi, nos tempos de Jesus, perseguidos sacerdotes, escribas e fariseus, o apóstolo Paulo sendo perseguido pelos próprios judeus, e assim será nos nossos dias. A perseguição irá começar pelos nossos irmãos. Eles irão voltar as costas contra Deus
e contra a sã doutrina irá perseguir os mensageiros de Deus que estão em busca de restaurar a pureza da verdade e a sã doutrina. E aqui, Elias reúne esses 400 profetas, só Elias e seu moço aqui é mencionado. E Elias lança um desafio para eles. Olha, vamos fazer um altar assim, assim, assim. E o Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Se for Baal, é Baal. Se for Deus, é Deus. E Davi fala para eles, faz um apelo: até quando vocês vão ficar entre Deus e Baal? Se é Deus, segue. Se é Baal, segue. E essa multidão de falsos profetas ficaram mudos, porque não tiveram argumento contra as palavras do profeta Elias, contra o homem de Deus. Mas aqui, no verso 24, ele já diz: boa é essa palavra. Os profetas, os falsos profetas falando: boa é essa palavra. É justo esse desafio. Nos agrada. E aqui, depois do desafio, no verso 39 do capítulo 18, diz que eles caem por terra, caem de cara no chão e exclamam: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eles confessam o nome de Deus, porque a palavra diz: toda boca confessará o meu nome, e diante de mim dobrará todo o joelho. Isso aconteceu aqui com os falsos profetas de Baal. Vergonha. Vergonha. A nação santa, a nação peculiar, sacerdócio real, a nação escolhida por Deus, adorando deuses estranhos, de nenhum valor. E agora eles são obrigados a reconhecer a autoridade, o poder e a soberania de Deus, mas reconheceram tarde demais. Mas interessante é que aqui aparece a palavra meio-dia 3 vezes. 3 vezes. Por que 3 vezes? Aqui representa o meio-dia, o dia perfeito de Deus na vida de Elias, e a meia-noite para aqueles falsos profetas mergulhados na cegueira e nas trevas espirituais. Então, é interessante também que se aqui aparece 3 vezes a palavra meio-dia, foi também por 3 anos que não choveu sobre a terra. Passa um pouco, mas não chega a 4. É 3 anos. E também Elias faz um rego em volta do altar e enche de água. Pega 4 cântaros e esses 4 cântaros é cheios e espejados também por 3 vezes. 3 vezes 4, 12, conforme as 12 tribos de Israel. Mas aqui Elias, ele
restaura o altar de Deus que tinha sido quebrado, destruído por Acabe e pelos falsos profetas. Então, Davi aqui, ele está restaurando não somente o nome de Deus que estava sendo pisado na lama, como Davi restaura o altar de Deus e restaura a palavra de Deus, que estava sendo também desprezada e rejeitada. Meus amigos, aquele povo, eles ficaram por horas clamando para que Baal respondesse eles, para que caísse fogo do céu sobre o seu sacrifício. E Baal não respondeu. Gritaram até ficar rouco e cortaram, machucaram os seus corpos até sangrar. E nada aconteceu. E o profeta Elias clama e é respondido de imediato. Glória a Deus por isso. Mas interessante é que depois desse desafio aqui, e o povo reconhecer a soberania de Deus e reconhecer que Baal não era nada. Baal aqui foi humilhado diante do Deus vivo. Baal mostrou aqui que ele é um Deus morto, não tem poder nenhum. As pessoas que adoram deuses pagãos, deuses falsos hoje, se não arrependerem e mudar de atitude, se não converterem, vai descobrir tarde que é Deus que tem poder. É Deus que nos abençoa e não as imagens. As pessoas que guardam o domingo e não o sábado, vai confessar tarde que o sábado vem de Deus e que o domingo é doutrina humana. Se não se arrependerem de adorar a imagem e transgredir o sábado do Senhor, irão perecer como os falsos profetas de Baal pereceram. E aqui, depois de desafio lançado, desafio feito, e Deus se mostrar favorável e agir poderosamente na vida de Elias, Elias fala aqui no verso 41 para Acabe: sobe, come e bebe, porque se ouve o ruído de abundante chuva. Aqui está um homem de fé. Porque antes mesmo dele ver a nuvem, e antes mesmo dele orar para que chova, ele fala para Acabe comer e beber, porque aqui vem o ruído de uma grande chuva. Diz que Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu por cima do monte, para o topo do monte, colocou a cabeça dentro dos joelhos, prostrou e começou a orar com seu servo. E aqui a gente vê a persistência de Elias em orar. Alguma vez você já desejou, já pediu algo para Deus e orou 2, 3 vezes, não teve resposta e desistiu? Aqui, em um único instante, talvez 1 hora ou 2, Elias ora 7 vezes para chover. Aqui nos mostra a persistência de Elias em orar e a persistência do moço, do servo de Elias, em obedecer. Porque por 7 vezes o moço precisa subir
no alto, para do alto ter a visão e ver se aparecia alguma nuvem. Subir é fácil? Não. Mas o moço parecia uma brincadeira mais séria de subir e descer. Elias ora e fala para o moço: sobe. O moço vem, não tem nada. Sobe de novo. E o moço foi subindo, 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 até completar 7 vezes. E depois do moço subir pela 7ª vez e ver a nuvem lá, o sinal de chuva, Elias fala: sobe de novo para dizer a Acabe para aparelhar o seu carro e descer. E descer depressa para que a chuva não apanhe. Então aquele moço obedeceu Elias 8 vezes. Ele poderia falar para o profeta: estou cansado de ficar subindo e descendo. Subir não é fácil. Desiste. Essa chuva não vai vir. Meu amigo, aqui diz que na 7ª oração de Elias apareceu a nuvem com uma palma da mão. O céu enegreceu, foi tomado de nuvem e ventania e caiu grande chuva. E aqui disse que a mão do Senhor veio sobre Elias, que Elias correu na frente do cavalo de Acabe até chegar em Jezreel. Você já imaginou um homem a pé competindo com um cavalo? Tem um verso bíblico que diz: se tu cansa correndo com quem está a pé, como tu vai vencer competindo com quem está a cavalo? Pois Elias aqui venceu competindo com o cavalo, porque o poder, a unção e a mão de Deus estava sobre ele. Então, aqui está um servo de Deus. Um servo de Deus que fecha os céus, fecha a porta dos céus e abre a porta dos céus, para que não chova e para que chova. Aqui está um servo de Deus com poder para ressuscitar. E ressuscitou o filho da viúva. Aqui está um servo de Deus que faz fogo descer do céu. E consumir tanto aqueles 100 homens, aqueles grupos de 50 e 50 que foram enviados por aqueles capitães, como consumir esse sacrifício aqui também feito por ele. Interessante é que nesse sacrifício havia um rego cheio de água. E veio fogo do céu e consumiu aquela água como se fosse gasolina, como se fosse um produto inflamável. Você já viu o fogo consumir água? Pois o fogo consumiu muita água, abundante água, colocada ali em torno do sacrifício de Elias. Então, meu amigo, não dá para entrar muito nos detalhes dessa história por causa do tempo. Mas aonde Elias achou tanta água para jogar naquele rego? Numa seca que estava durando ali 3 anos e meio. Imagina o tamanho do esforço do profeta
para cavar aquele rego, partir aquele animal, que não é fácil, e despejar aquela água ali. Mas, e depois disso, sobrar energia também para passar o fio da espada 850 falsos profetas de Baal. Então, meu amigo, nos nossos dias, quem vai fazer fogo do céu é a besta. Não se engane. Naquele tempo, Deus respondeu a Elias e respondia os sacerdotes com fogo que caía do céu. Mas nos últimos dias, o diabo, para enganar o povo de Deus, vai fazer fogo descer do céu. Mas o povo de Deus será reconhecido como um povo fiel que guarda os mandamentos de Deus e adora Jesus e não imagem. E adora a Deus no seu santo dia, no sábado, e não adora o domingo. Será reconhecido pela sua fidelidade, como diz Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nos últimos dias, existirá 4 grupos de pessoas, como nós vimos aqui na história de Acabe. Um grupo é o grupo perseguidor. As grandes autoridades, com os seus falsos profetas, perseguindo os cristãos. Um grupo é o grupo de profetas que estarão na linha de frente, enfrentando a morte como o profeta Elias, com todo o poder e com toda a autoridade. O outro grupo de profetas estarão escondidos nas cavernas, nas covas, como os profetas escondidos por Obadias. E o outro grupo estará no mundo. São pessoas sinceras que estão no mundo como aquela viúva de Serepta, de Sidom, precisando ter um encontro com um profeta e a palavra de Deus. Tem muitas almas sinceras neste mundo, mais sincera do que muitos cristãos da minha igreja adventista do sétimo dia, conforme diz a serva do Senhor Ellen White. Mas, para resumir, foi pouca a ação e os feitos de Deus na vida de Elias? Foi pouco os milagres de Deus realizados na vida desse servo? Pelo contrário, foi grandioso. Mas aí vem uma pessoa ainda super ousada como Eliseu e diz para Elias assim: eu quero a porção dobrada do teu Santo Espírito. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Queridos, no passado existiu homens como Moisés e Elias e Jesus. Jesus operou coisas grandiosas, maravilhas. Mas Jesus disse assim: quem crê em mim fará obras ainda maiores do que a que eu fiz. Toma posse dessa promessa e dessa bênção. E viva na presença de Deus, como viveu Moisés, Elias e como viveu Jesus. Uma vida de louvor, de oração, de jejum e meditação na palavra de Deus. Somente assim você será ousado, será revestido de unção, de poder e autoridade. Vencerá o pecado e vencerá a timidez e o medo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor abençoe todos que tomam posse dessa palavra. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, obrigado pelas tuas promessas
E obrigado, Senhor, pelo exemplo que tu nos deu no passado, de que o Senhor é Deus, o Deus vivo, sublime, soberano, sobre todas as coisas exaltado entre as nações. Fica com o teu povo, ó Pai, que confia em teu nome, te obedece e guarda os seus mandamentos. E nos ajuda a viver uma vida grata, uma vida de fé, de obediência e que tenhamos princípios baseados na tua palavra. Perdoa os pecados, nos purifica de todo o mal e nos reviste de poder, coragem e autoridade para proclamar a última mensagem de advertência a esse mundo. Nos abençoe, nos dê a tua paz, a tua graça e a porção dobrada do teu Santo Espírito. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Fique na paz, fique na graça e o Senhor te abençoe.